Então já está gravando. Então, muito boa noite a todos e a todas. Finalizamos, né, o primeiro módulo do Maremoto hoje e demos início ao segundo módulo. Então, a ideia do encontro de hoje é a gente bater um papo sobre, primeiro, o que vocês quiserem, né, perguntar em relação ao primeiro módulo. A gente não viu nenhuma dúvida lá no fórum, então eu e a Juliana ficamos de mãos abanando para trazer alguma coisa interessante para vocês. Então, vamos lá, se vocês quiserem comentar alguma coisa, né, perguntar, estamos aqui para a gente conversar e também aspectos mais práticos, assim, técnicos do curso também, se vocês quiserem conversar aqui, a gente está abertas. Então, a palavra é de vocês. Como eu disse, os encontros, né, de quarta-feira não são aulas, né? A ideia é que os materiais aí durante a semana sirvam para vocês entrarem em contato com os assuntos, né? E aqui é mais mesmo um bate-papo. Enfim, então, se alguém quiser abrir as conversas, está aberto para vocês. Se quiser colocar no chat também, né? Quem não tá com o microfone, eu estou vendo várias pessoas só com o foninho, né? De escutar, não com o microfone, pode colocar no chat também. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né? Ó, tem uma pessoa digitando aqui. A Suzeli está digitando. Então, enquanto ela digita... boa noite. Em primeiro lugar, não sei se vocês já tinham ouvido falar dessa discussão, né? Da quantidade de oceanos no planeta. Se isso é uma novidade para vocês ou não. Já tinham ensinado sobre os oceanos, falando os oceanos, né? Então, existe um movimento grande no planeta sobre tirarmos o S, né? O movimento em inglês chama Drop the S, né? Quem quiser usar hashtag aí para ver, né? Conhecer esse movimento, Drop the S, para falar do oceano, né? Então, é o oceano global, que tem a ver com até um princípio, né? Da cultura oceânica. Eu queria ouvir de vocês se já tinham ouvido falar, já tinham trabalhado com esse tema na escola. Cris falou que gosta da ideia de não sabia que existia o quinto. Mas e aí, são 4 ou 5 oceanos? Né? Essa é a pergunta da aula. Quero que vocês respondam. Qual é a opinião? Cinco. A Lúcia votou por 5. A Kátia votou por 5, mas pode ser 1. Andréia, 5. 5, 5, 5, 5, 5. 5. Estamos uma unanimidade aqui de 5? Eu acho que são 5, né? Pelo menos o que a gente leu, mas os 5 formam um único, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Legal. Então acho que são estão 5 usando nomes, aqui. né? Eu acho que assim, tem uma certa divisão, cada um tem uma espécie, mas eles acabam se unindo e formando um único oceano, mas pelo menos denominado em 5, né? A gente usa, né, a terminologia Oceano Atlântico, né, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Ártico, Oceano Antártico, né? Mas, se a gente for ver em muitas publicações em inglês, eles usam os Ocean Basins, né, ou as bacias oceânicas, né? A gente acaba usando oceano, mas o que muitas pessoas que trabalham, né, com oceanografia preferem como termo é o termo bacia oceânica, e que
o conjunto dessas bacias formaria o oceano global, né? Então, por isso esse movimento do Drop DS, um oceano global. Então, até para a gente tomar, quem trabalha com cultura oceânica acaba tendo que tomar esse cuidado de evitar usar a palavra oceano no plural, né? Justamente porque é um princípio até da cultura oceânica que a gente entenda o oceano como uma coisa só. Mas tem essa outra discussão sobre a questão da quantidade, né, de bacias oceânicas, se são 5 ou se são 4. Aline, exato. Eu também faço essa mesma coisa. Eu tenho uma dificuldade imensa de falar oceanos, e aí é um costume nosso, né? Mas tudo bem, né? Acho que a gente compreendendo a lógica da existência de um oceano global é o que importa, né? Até para passar também para os nossos estudantes, né? Mas sobre essa questão das 4 bacias ou 5 bacias, então existe todo um processo para reconhecimento de uma região oceânica como uma bacia, né? Que a gente acaba dando o nome de um novo oceano, né? E pelo que quem é que decide, né? Quem é que dá nome? Quem é que fala, olha, existe essa bacia aqui chamada Atlântico, chamada Pacífico, chamada, quem é que faz isso? Alguém? Alguém sabe quem é que determina isso? Qual é o órgão internacional que determina a existência ou não de uma bacia oceânica? Fala, Gabriel. Se não me falha a memória, é uma comissão hidrográfica, né? Parece que tinha lá uma associação ou comissão hidrográfica. Isso, é uma Organização Hidrográfica Internacional, isso. OHI. E aí vários países fazem parte dessa organização e tem as publicações dessa organização e nesses livros, né, que são publicados, tem lá a definição, né, das bacias oceânicas e os limites, então, geográficos dessas bacias. Então, só para vocês terem uma ideia, o Oceano Antártico, isso IHO ou OHI, né, em português, ou Organização Hidrográfica Internacional, isso. Então, só para vocês terem uma ideia, o Oceano Antártico ainda não foi, não está, né, publicado oficialmente. Não, Vanessa, que a sigla que você usou é a sigla em inglês, essa mesma é a sigla em inglês, tá? Então, o Oceano Antártico ainda não está reconhecido nessa publicação que é chamada de Limites do Oceano, né? Limits of Ocean e Mares, né? Então, Limites do Oceano e Mares. Limits of Ocean and Seas. A última edição, né, dessa publicação, se eu não me engano, saiu em 2001 ou 2002, o rascunho, né, dessa última edição aí. E os países votam, né, se eles concordam ou não com aquele oceano, né, e o nome que aquele oceano ou aquela bacia, né, oceanográfica deve ter. Né? Então, existe uma proposta para o Oceano Antártico ou Oceano Meridional. Existem essas duas propostas. E também existe uma discussão sobre onde começaria, né, o Oceano Antártico, em qual paralelo, né, em qual latitude começaria. Então, teve votos aí dos países que compõem essa organização sobre o limite ser o paralelo 60 graus sul, ou 50 graus sul, ou 35 graus sul, mas a maioria que votou, né, quando houve essa votação, votou para o paralelo 60 graus sul.
Parece que, deixa eu até ver aqui no relato, o Brasil e os Estados Unidos se opuseram à definição de um novo oceano e a Argentina acho que também votou contra, enfim. Tem lá os países, são 32 países, eu acho que compõem lá a comissão, não, 68 países que compõem essa organização, e aí eles votam, né, enfim. Então, na verdade, o Oceano Antártico, ou a bacia oceanográfica da Antártica, né, ainda não está oficialmente definida nesse documento, que é o documento oficial, né, que a gente considera para, né, dar nome aí às bacias. Então, por enquanto, temos 4 bacias oficialmente definidas, uma em discussão, que é a da Antártica, né? E um único oceano global, isso é fato, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, é interessante saber isso, né? Da mesma forma como a gente tem as fronteiras, né, dos países, e essas fronteiras são definidas politicamente, né, e podem mudar, né, ao longo do tempo. Da mesma forma, a gente pode pensar para esses limites geográficos e também políticos dos oceanos, né, ou das bacias oceanográficas, né, do oceano. Então, isso é bem interessante, porque normalmente a gente não pensa ou não enxerga onde começa, onde termina cada bacia, né? Tem lá um nomezinho que a gente coloca no mapa que fica meio que no meio lá né, das Américas e da África tá lá o Atlântico, né, e da Europa ele tá o Atlântico, mas a gente não sabe exatamente onde começa, onde termina cada um. Então é legal ver que esses documentos estabelecem isso e existem mapas com esses limites. Né? Muito bem. Então, esse era o principal ponto, né, desse módulo, mas existiam vários outros assuntos que foram trabalhados aí também no módulo, e aí queria que vocês comentassem, perguntassem, ou, enfim. E apaixonado no vídeo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bruna, fala um pouquinho mais aí sobre isso e depois o Gabriel. Vamos lá. Não sei se a Bruna está com o microfone. Tá aqui, né, Bruna? Fala, Bruna. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi, Natália, boa noite a todos. Eu achei incrível esse vídeo, a dinâmica do vídeo, a explicação, as ilustrações dele. E também esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do IBGE, eu nunca tinha ouvido falar sobre. Então, foi uma baita curiosidade, porque depois eu fui ali no link, né, do vídeo e cliquei ali mais embaixo sobre a legenda do vídeo, né, e tinha toda uma explicação quanto a isso, né, que são 14, né, objetivos 17. De 17? Ah, tá escrito 14 aqui, mas não sei. O 14 é que o 14 é o da água. Isso, verdade. Isso. É isso, são 17 objetivos. Depois eu fui ler mais sobre, então foi aí uma novidade para mim. Ah, que legal, Bruna, saber. Qual é a sua formação, Bruna? Eu sou pedagoga. Ah, que legal, Bruna, saber que você não conhecia os ODS. Então, a gente tem um documento bem extenso, né, desses objetivos do desenvolvimento sustentável e, por exemplo, muitas instituições ou agências, né, usam esses números, né, de ODS quando vão, por exemplo, propor uma chamada, né, de pesquisa, e cada um deles trabalha um assunto, né? Então, o 14 é o específico para a vida na água e trabalha questões do oceano. E a gente tem os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Dentro de cada objetivo tem as metas e os indicadores que ajudam a gente a verificar se essas metas estão sendo cumpridas, né? Então, é um esforço, foi um esforço, né, gigantesco para a elaboração desse documento, com várias metas, mais de 100 metas, né,
mais de 100 indicadores, enfim, dentro de cada um deles. E para a água tem a questão da poluição, né, por plástico, a questão da eutrofização dos corpos de água, que são os países que precisam monitorar, né, esses objetivos, eles vão medir, né, a partir desses indicadores, a situação em que eles estão, e aí eles mandam relatórios referentes aos resultados, né, de cada um desses indicadores, que vão compor lá um relatório na ONU sobre a situação, né, dos países em relação a esses objetivos e essas metas. Então é super bacana trabalhar isso com as crianças, né, falar sobre a existência desses objetivos, porque eles trabalham pontos que são fundamentais, né? A questão de mudanças climáticas, a questão das cidades sustentáveis, a educação de qualidade, a formação de parcerias, vida na água, vida na terra, né? Então tem vários lá assuntos que são cruciais, né, que tem todos a ver com essa questão da crise que a gente vive hoje, né, crise planetária, né, que a gente vive hoje. Então, interessante saber que foi uma novidade para você. Fico feliz de que, né, é um novo conceito aí foi aprendido. Muito bem. Isso, tem vídeos. Assim como a discussão do quinto oceano, Natália, né? Eu também não sabia dessa discussão, não sabia que existia um grupo né, que também faziam todo esse trabalho de delimitar, né, a nomeação aí do oceano. Muito legal. Então, às vezes a gente até recebe esses documentos, né, e não sabe o quão, né, grandes são essas instituições, né, quantos países envolvidos, votações, né, a mesma coisa para os ODS, né, esse processo todo de construção desse documento, né, é bem interessante, ele é bem completo. Eu sugiro o pessoal estar aí falando dos vídeos, né, tem os vídeos para cada um dos ODS, mas que você veja o documento, né, que fale sobre esses objetivos, bem interessante. Fala, Gabriel, você estava com a mão levantada aí um tempo? Isso, não é o seguinte, é que saiu uma notícia hoje, vocês estão falando a questão da poluição dos oceanos, né, da água, né, então lá na Europa ocorreu o rompimento de um gasoduto, né, então está espalhando muito metano, muito gás no oceano. Aqui no Paraná a gente está aprendendo metodologias ativas, né, na formação, então seria legal uma estratégia fazer um estudo de caso, né, por exemplo, pegar uma reportagem como essa, do rompimento do duto no oceano, e o aluno pesquisar o que isso pode causar na biodiversidade oceânica, qual a relação com a atmosfera, né? Então eu achei bem oportuno, eu achei bem legal essa reportagem, que está hoje no noticiário, né? Então eu acho que tem a ver com esse desenvolvimento sustentável, né? Esses objetivos, né? Com certeza, Gabriel. Até vou sugerir aqui, quando vocês acharem essas notícias, né, que são como o Gabriel disse, né, quando vocês vão bolar atividades, é sempre legal ter um contexto que aconteceu, né? A gente fica triste pela tragédia ambiental, mas enfim, usá-la para promover educação é válido, né? Então, quando sai assim coisas, a gente abriu lá no Moodle o Fórum Marola, né? Que é justamente para vocês compartilharem essas notícias, né? Essas questões que tem a ver com os assuntos dos módulos. Puxa, achei interessante, quero compartilhar, né? Achei essa música aqui, achei esse vídeo, coloca lá no Fórum Marola. Se tiver bem a ver com o assunto, até dentro do módulo do curso, mas o Fórum Marola é aquele fórum geralzão para compartilhamento de ideias. Então, bem legal, Gabriel. E a proposta aqui, nos próximos módulos, é que vocês comecem a construir mesmo um plano, né? De atividade educativa, então pensar em metodologias ativas é bem interessante, né? Então já tem aí inspiração. Mas o tema lixo marinho, ele é um tema que praticamente todo mundo se interessa, né, por desenvolver atividades com esse tema. E aí eu queria que vocês fugissem um pouquinho fugissem não, né, se possível, escolhessem
outros temas dentro dos que a gente vai conversar aqui, porque eles são temas que normalmente eles ficam meio esquecidos, né? O lixo, ele chama muita atenção, lógico, né? É visível, mas tem outros temas aqui que a gente vai trabalhar que talvez não sejam tão visíveis, assim, mas são tão importantes quanto, né? E aí eu e a Juliana vamos tentar convencê-los aí a fazer essa forcinha de fugir um pouco do tema lixo, né, e ir para os outros temas relacionados aos outros princípios. Mas o próprio ODS 14, né, quando você olha os indicadores do ODS 14, tem muito a ver com o lixo. O ODS chama Vida na Água, né? Mas os indicadores em si, eles quase não falam da questão biótica, né? Eles falam muito das questões abióticas, né? A questão do lixo, da eutrofização da água, né? Enfim, mas acho que é legal também a gente pensar nesses outros aspectos, né? Você falou do metano, tem a questão da temperatura, né? Da água, é uma poluição também, né? A poluição térmica, que não é só a questão do aquecimento global, o aquecimento do oceano que interfere, mas você tem, por exemplo, as usinas nucleares, né, que aquecem, que a água é aquecida porque a água é utilizada para resfriamento, né, das turbinas, e aí aquela água quente é despejada, né, no oceano. Então tem toda uma questão importante relacionada à biodiversidade, você estava comentando, né, Gabriel, que muitas pessoas nem desconhecem, né? Nunca ouviram falar, nem imaginam, né? O quanto que pode ser prejudicial para a biota, né? Então, acho que é um exercício bacana aqui para o curso. Se vocês fugirem do tema lixo, eu e a Juliana vamos querer atividades educativas sem o tema lixo. Vamos ver o que sai com a criatividade aí de vocês. Tá bom. O que mais, gente? Para hoje. Eu estou falando muito, na verdade. Eu quero que vocês falem mais. O Adilson está digitando, vamos ver. Enquanto a Adilson digita, se alguém quiser comentar alguma coisa, falar sobre os vídeos que viram, sobre o questionário, foi tudo tranquilo para fazer lá no Moodle? Alguém teve dificuldade? Também é uma questão importante, porque a gente deixa aberto duas tentativas, né? Então, só cuidado de não abrir uma segunda tentativa se vocês enviaram a primeira versão e já estavam certos daquelas respostas, de não abrir uma segunda tentativa, senão o Moodle vai jogar lá no vocês. O Adilson, antes de você, Gabriel, o Adilson perguntou aqui das atividades dos grupos. Sim, Adilson, pode perguntar o que você quiser. Então, Gabriel pode falar e depois a Simone. Uma coisa que eu ouvi outro dia, eu acho que é interessante, a gente pode trabalhar, são os nódulos metálicos, né? No fundo dos oceanos, porque agora a gente está vivendo uma sociedade muito tecnológica e o ser humano está esgotando jazidas minerais na terra firme, né? E agora eu ouvi dizer que eles estão querendo explorar os metais no fundo dos oceanos. Então está gerando uma controvérsia e o Brasil tem muitos nódulos metálicos, né? Parece no fundo oceânico, né? E eu estou curioso para saber sobre isso porque eu só li um pouquinho e como que isso pode impactar os oceanos. Eu não sei explicar isso, né? Eu queria aprender mais sobre isso aí também. Legal. Na verdade, agora no módulo 2, né, vocês vão ver o quanto que a gente desconhece, né, sobre o fundo oceânico. A gente conhece mais a superfície da Lua do que o fundo do oceano, né, em termos de porcentagem. E então, assim, isso que você falou é super importante, né, a questão dos impactos. X, né, não sabemos, porque ainda desconhecemos o fundo, nem mapeamos o fundo ainda do oceano, né, direito. Mas essa é uma questão interessante, né, porque são possibilidades de exploração, né, de recursos
que estão surgindo e a gente tem sofrido, né, com até as montadoras, né, de veículos vêm sofrendo aí com a falta, né, de alguns metais para fazer os componentes eletrônicos, né, e não só a indústria de carros, mas enfim, a indústria tecnológica de maneira geral, né. E a gente precisa repensar, né, o uso desses, ou arranjar alternativas. Diminuir, eu acho meio difícil, né, no ritmo que a gente vem construindo aí as nossas formas de interação com os recursos, eu acho meio complicado a redução, né? Mas uma alternativa seria a exploração do fundo oceânico. E aí é isso, tem que ter relatório de impacto, assim como a gente faz para o ambiente terrestre, né? Teoricamente, quem faz legalmente faz um estudo de impacto, né? Faz os EIAs, RIMAs da vida, né? Vai mandar para um órgão regulador, né? Para poder explorar. Então, a lógica seria a mesma. Só que aí tem uma questão que é de quem é aquela área, né? Porque nos continentes está claro, e a gente tem o mar territorial, que é um limite a partir da costa que ainda é considerado como pertencente àqueles países. E tem regiões que não pertencem a ninguém, né? São regiões, até que tem a ação de piratas, né, nessas regiões, porque a princípio não é de, né, nenhum território. Então aí a exploração começa, se houver um interesse na exploração, aí você vai ter uma questão política que vai começar a aparecer, né, que é essa delimitação de quem é quem, né, de qual área é de qual país, né. Então é bem complexa essa questão que você levantou, né? Não é simples, não. Mas, enfim, é um assunto interessante que, de repente, aí você puder, quando você for, né, ler mais aí do assunto, se tiver algo curioso para compartilhar, traz para a gente. Bom, a Simone levantou a mão e aqui o chat está rolando, eu vou dar uma olhadinha no chat daqui a pouquinho. Fala, Simone. Cadê a Simone? Sumiu? Não estou escutando, Simone. Ah, você não está com seu microfone habilitado, Simone. Talvez você vai precisar sair, entrar, e quando você entra, aparece uma mensagem para habilitar o microfone. Você está só como ouvinte. Enquanto a Simone resolve as questões do microfone. Fernanda, tem algum problema errar alguma questão? Fernanda, nos questionários não tem problema, né? Por isso que a gente dá as duas tentativas, né? Se você errar na primeira tentativa, vai te aparecer o feedback, né? Que você errou aquela questão. Não vai aparecer a resposta, mas vai aparecer, olha, você errou. E aí você pode tentar, na segunda tentativa, né? Acertar essa questão. Por isso a gente deixou as duas tentativas. Vanessa, eu não consegui descobrir a resposta da questão 4. Não consegui. Ixi, pior que o Moodle está fora do ar, eu não sei qual é a questão 4, Vanessa. Mas, enfim, coloca lá no fórum que a gente tenta te ajudar. Especificamente qual é a questão. Agora eu não vou lembrar. Qual a estratégia dos trabalhos? Adilson, os trabalhos em grupo, eles começarão a partir do módulo em que a gente vai começar a falar dos princípios. Vocês têm grupos definidos lá no Moodle, que vocês já devem saber qual é, né? Eu expliquei como achar o seu grupo no primeiro encontro, então veja o vídeo lá de como achar o seu grupo. E aí a ideia é conversar com o grupo e elaborar uma atividade educativa com um dos assuntos que a gente vai trabalhar no curso. E vocês vão apresentar essa atividade apresentar, eu digo entregar, né, a atividade no último módulo do curso. Ana Cláudia, queria comentar que as atividades e conteúdos são maravilhosas. Ana Cláudia, que bom. Atualmente estou escrevendo um livro chamado Ser Sustentável. Eu vi na sua apresentação, né, que você falou sobre isso. Fala sobre educação ambiental, práticas sustentáveis. Legal, muito bom. É bom que possa servir de inspiração e talvez de caminho para você achar referências para
escrita aí do seu livro. Eu estava olhando a apresentação de vocês, assim como a Juliana, eu já sabia que várias pessoas são de Valinhos, né? Que eu já tinha visto lá na inscrição, mas eu vi também várias pessoas falando, né, da relação com o mar desde a infância, outras pessoas com certo medo do mar, ou medo de ensinar sobre o mar, então espero que o curso ajude a alguns de vocês, pelo menos, né, perder esse medo de falar sobre o mar. As fotos maravilhosas, que inveja, queria estar nesse lugar dessa foto, né? Então eu achei muito legal quem colocou as fotos, olhei todas as apresentações de vocês. Vanessa, a questão das correntes. Muito bem. Tem um dos módulos do curso, que é um princípio que fala sobre a importância do oceano no clima terrestre, né? Como que a dinâmica do clima terrestre é influenciada pelo oceano. E nesse módulo a gente vai falar um pouco das correntes oceânicas. É um assunto bem interessante, e aí eu vou até trazer, eu não vou querer adiantar esse assunto, porque é bem específico para aquele módulo, mas falar um pouco sobre os mapas das correntes, o funcionamento das correntes, a questão da corrente, da movimentação da corrente termoalina, né? Então, essa questão das correntes não serem só horizontais, né? É um movimento também que é na vertical, então essa questão da percepção do oceano como uma coisa tridimensional, né? Então, tudo isso tem bastante a ver com o princípio 3, e a gente vai falar sobre isso, Vanessa. Então, espero que você esteja presente nesse dia que a gente vai falar das correntes. Cibele não consegue ligar a câmera. Bom, quem não consegue ligar a câmera ou o microfone é porque provavelmente não habilitou na hora de entrar. Então, saia, entra de novo e aí vai aparecer um pop-up. Habilite também os pop-ups no seu navegador, porque aparece uma mensagenzinha para vocês habilitarem tanto a câmera quanto o microfone. Aqui, estou seguindo o fluxo de vocês, tá? Às vezes é coisa do assunto do curso, às vezes é coisa técnica. Lúcia, os alunos? Já passou para os alunos? Uau! Nos extras, existe uma coisa bem importante, né? Que é essa questão do contexto, né? O Brasil é gigantesco, e se a gente for falar das questões oceânicas em cada região, né, do Brasil, a gente vai ter as especificidades de cada região. Então, nos materiais opcionais, a gente busca trazer um pouco vídeos, né, que são que trazem um pouco desses aspectos mais de contexto, né? Não é para todos os módulos, tá? Mas para alguns módulos especificamente a gente colocou vídeos bem que mostram, né, essa diversidade do oceano brasileiro, né? Legal, Lúcia, para falar do caminho, né? Isso também é uma questão importante e interessante para a gente trabalhar no ensino. Eu não sei se vocês já perguntaram para os estudantes de vocês de onde vem a água, e muitos falam da torneira. Alguém já teve essa experiência? Façam essa pergunta para os alunos de vocês. De onde vem a água? Muitos vão falar da torneira, ou do chuveiro, enfim. Fala, Gabriel. Uma vez fizeram uma pergunta que eu achei interessante, por que o mar é salgado? Né? E eu, na hora, não sabia responder. Né? Legal. Então, perguntas, né, que parecem simples, mas que aí você vai ver, são complexas, né? E para as crianças tem essa questão do caminho, né? Muitas aprendem o ciclo hidrológico lá com 9, 10 anos, né? Acho que aprendem com essa idade. Já estou meio longe aí da escola para lembrar exatamente qual é a idade, mas enfim, aprendem lá com essa idade. E aqueles esqueminhas, né, de ciclo hidrológico, e muitas vezes isso fica meio desconectado delas, né, do cotidiano ali delas. Né? Então, quando muitas crianças que vivem em áreas urbanas, não tem nenhum rio próximo, né? Então parece que tá no oceano, vai para o céu, chove, cai no rio, volta, mas puxa, ela não tá, né, nesse cenário, porque ela não tá perto do oceano, não tá perto do rio, né? E aí vem esse tipo de resposta à pergunta de onde vem a sua água, né?
Então, é bem legal trabalhar com as crianças essa questão do caminho da água. Hoje tem muito forte essa questão, até no jornal agora é um termo recorrente, a questão dos rios voadores, né? Então, é um termo que os jornalistas agora estão falando, mas que até pouco tempo era pouco conhecido, né? Essa questão da quantidade de água que chega até nós pela atmosfera, né? E aqui eu estou na região sudeste, né? Não sei onde cada um de vocês está, mas, né, qual que é a importância de nós aqui na região sudeste, de termos essa influência dos rios voadores e dessa água que vem lá do norte, né, e que só chega até a gente, porque tem lá uma barreira geográfica, né, na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, né? Então tem todo esse aspecto, né, dos rios voadores e dessa configuração geográfica que faz chover muito aqui, né, no Sudeste. Ainda, né, no nosso litoral tem a questão do relevo, então aqui no Sudeste e no Sul, né, parte do Sul e parte do Nordeste tem a questão da barreira que a Mata Atlântica, né, oferece para a umidade vinda do oceano, né, então toda essa questão do ciclo hidrológico, mas não só o ciclo, aquele ciclo básico, mas como que isso interage né, com as feições geográficas, com a biota, né? Então, quanto que é importante não só o relevo, mas também a presença da vegetação para a gente ter chuva. E a própria vegetação, né, liberando os aerossóis, né, os gases que vão formar as gotículas de água, né, vão contribuir para a chuva. Então, isso é complexo, né? E normalmente a gente simplifica demais quando vai explicar o ciclo eu acho, pelo menos, né? A gente simplifica demais. Todos os ciclos biogeoquímicos a gente simplifica, né, para tentar torná-los mais palatáveis para os alunos, mas a gente perde um pouco dessa complexidade e a importância desses outros fatores que têm a ver com o ciclo, né, e que influenciam nos ciclos, né? Então, para o ciclo da água, isso é bem fundamental. A própria vegetação nas margens de rios, né, a importância disso para a vazão dos rios, a questão da relação disso com as enchentes, né, com a nossa crise hídrica, a falta de água, né, porque enfim, tem muitas coisas, né, que a gente pode puxar e que tem a ver com o ciclo hidrológico. Então, que legal, assim, começar com um vídeo, né, e questionar os alunos para ter um tema gerador aí de discussão é interessante. Então, legal, Lúcia, que você já usou aí com seus alunos o vídeo. Olá, o pessoal de Valinhos vai dar aula de ciclo da água amanhã. Pronto. Pronto, já dá para falar dos rios voadores, né? Já dá para passar um videozinho aí sobre o caminho da água. E faz a pergunta para ele, depois eu quero saber semana que vem a pergunta do ciclo de onde vem a água. Muito bem. Estou aqui falando um monte, porque vocês estão tão tímidos. Então vamos lá. Esse termo, rios voadores, vocês conheciam ou nunca tinham ouvido também falar? Já, esse já está mais conhecido, né? Uns 2 anos atrás, era um termo meio desconhecido, né? Simone está digitando, não sei se a Simone voltou. Marcelo, olá, Marcelo, diga. Boa noite, professora, boa noite, colegas. Desculpa o atraso, mas morar aqui no meio dos morros da Mantiqueira, com essa chuva, de vez em quando a internet não dá conta do recado. Eu estava sem internet até agora há pouquinho. Professora, uma coisa que muitas pessoas costumam, um ditado, né, colocado pelas pessoas é a água está acabando. E é errôneo dizer isso, né? Porque se a água ela possui um ciclo, ela não acaba. Ela está mudando de lugar, né? Infelizmente, ela está saindo daqui dos continentes, que é essencial para a gente, indo para outras áreas que, para que possamos aproveitá-la, nós vamos ter que ter um gasto muito maior, né? O custo para se dessalinizar a água é muito alto.
Isso é correto, né? Eu estar trabalhando isso com os alunos é correto, né? Sim, com certeza. Acho que essa questão da água ser um bem renovável, né? É importante, né? Eles compreenderem, porque a mesma ideia de onde vem a água vem da torneira e essa questão da água está acabando, né? É a falta dessa visão que existe um ciclo, Sim. né? E que então a água não está saindo do planeta, né? Não está indo embora, ela está aqui, né? O problema é a água que a gente consome, né? Que a gente precisa, né, ter um mínimo ali de qualidade para consumir. Essa água sim está ficando cada vez mais escassa, né? Então, ou ela está se deslocando de áreas em que a gente está, por exemplo, retirando vegetação e desertificando, né? E ela não fica retida nessas regiões, não forma mais as nascentes de rios, né? Então essa água não está ficando mais retida ali, ela está em outro lugar. Ou ela está no oceano, ou ela está, se estiver no rio, ela está poluída, né? Então é bem por aí mesmo, Marcelo. A água não está acabando, né? A quantidade de água no planeta se mantém a mesma, né? Ao longo de bilhões de anos, né? A gente sabe mais ou menos da história e do surgimento da água no planeta, hipóteses, né? Então, teve uma colisão aí com um asteroide aí que trouxe a água para o planeta Terra, né? Uma vez essa água aqui, aí a gente tem uma certa estabilidade nessa quantidade de água, né? A água não está chegando nem saindo do planeta, o planeta está em um equilíbrio dinâmico. O que está acontecendo? Essa água está mudando de lugar, ou ela está nas geleiras, né? Ou ela está saindo das geleiras, né? Quando fica mais quente, ela derrete, e aí o nível do mar sobe, né? Então, ela está mudando de lugar, né? Então, basicamente, é essa ideia mesmo. E essa água potável, né? É um problema, né? Porque a gente tem pessoas consumindo num ritmo que é incompatível com o ritmo de reposição dos sistemas, ou com o nível com a capacidade que a gente tem de tratar, né, essa água. Então, temos água. O problema é esse, a gente precisa tratar, né? Se ela tiver água, se for água doce, precisamos tratar, tirar os poluentes, isso é caro. E se for água salgada, a gente tem que ter, e não estiver poluída, né? Porque pode ser as duas coisas, a gente tem que ter mecanismos de dessalinizar, né? Então, tudo é caro. E você vê, né, que paga a gente paga pela água, né? Então, cada vez mais isso vai ser um bem caro e um bem que vai ser alvo de disputas, né? Então, existem guerras civis lá na África em função de água, né? Para a gente parece uma coisa bem distante, mas talvez não seja, né? Se a gente continuar num ritmo aí de transformar, né? Porque a questão também da disponibilidade de água tem muito a ver com a paisagem, né? Então, quem é que gera, né? Quais são os seres ali, né? Então, essas plantas, essas margens de rios que absorvem essa água e retêm essa água no solo, né? Então, se a gente tira, essa água escoa mais rápido, né? O solo ficando arenoso, vai saindo mais rápido essa água, vai escoando, vai indo para os rios e para o oceano. Enfim, então tem tudo, tudo isso, né, junto. Mas você está certíssimo, a água não está acabando, ela só está mudando mesmo de lugar. Professora, só incrementando um pouquinho, na região onde eu vivo aqui, eu sou nativo daqui, né? Na minha infância, há 40 anos atrás, o rio do distrito onde eu vivo, e olha que eu tenho muita vegetação nativa ainda, mas o rio do local onde eu moro, ele diminuiu 70%. 70%. E daí eu paro para olhar e olho fotos do álbum de casamento da minha mãe, e eu vejo que hoje nós temos mais vegetação ao redor do distrito do que nós tínhamos antes. O que está acontecendo? A quantidade de chuvas diminuiu. E como nós estamos na área de maior média de altitude do Brasil, aqui na Mantiqueira, a média de altitude do meu município é de 1.215 metros. Eu tenho áreas que chegam a 2.100, eu estou a 1.300 metros no distrito.
E eu vejo que, por mais que a gente esteja aumentando a quantidade de vegetação nativa, que estejam vindo pessoas para cá com essa consciência, nós não estamos conseguindo reverter a questão da nossa quantidade de água. Por quê? O planeta é como se fosse um grande filtro. Onde acaba a água primeiro no filtro da água da sua casa? Na parte de cima, não é na parte de baixo. Na parte de baixo vai acabar depois. E quando eu olho as regiões de menores altitudes, as áreas litorâneas, né? As planícies, as planícies litorâneas, eu vejo que praticamente não se tem mais vegetação nativa. E é onde tem a maior concentração do uso da água, porque é onde se encontra a maior parte da população. Então, quer dizer que nós estamos tentando aqui em cima, mas eu tenho visto, eu fico até preocupado, porque parece, meu Deus, será que tudo é em vão? Eu tenho um projeto que funciona há 21 anos. Nós, nesse projeto, com mudas de espécies nativas com as crianças, em especial a araucária, a gente tenta a questão do replantio. Eu tenho visto que é um projeto que ele funciona só 2 horas por semana com as crianças. Mas nós já doamos mais de 10 mil mudas nesses 20 anos. E eu vejo, meu Deus, quando essa água vai aumentar? Agora que voltou a chover para a gente já estava pedindo pelo amor de Deus, porque pessoas falando, nossa, nunca secou a mina do meu terreno. Esse ano secou. Quando teve aquela seca de 2014, bairros vizinhos nossos, do município de Gonçalves, aqui em Minas, tiveram que ser servidos com caminhão-pipa. Coisas que a gente vê acontecer onde? No sertão nordestino. E a gente aqui em plena Serra da Mantiqueira, rodeado de vegetação, e as casas sendo servidas com caminhão-pipa por falta de água. Então é assustador. É assustador. É assustador, mas essa questão de você falar, né? Depende de quem, né? É muito complexo, né, Marcelo? Porque você tem uma questão que tem a ver com a retenção da água no solo, tem a questão das chuvas, e tem uma questão de circulação atmosférica. A gente estava falando dos rios voadores e como que isso influencia as chuvas daqui. Então, não adianta eu ficar plantando milhares de mudas aqui na região sudeste, se lá na Amazônia a coisa não estiver boa, não tem esse fluxo de umidade para aqui para o sudeste, né? Em 2019, houve um aquecimento não compreendido, assim, atípico, né? Desculpa. Um aquecimento atípico do oceano, da bacia oceânica atlântica, do Atlântico Sul. Esse aquecimento gerou áreas de alta pressão ali no oceano que barravam, né, a chegada das frentes e que trazem chuva, né? Então secou, fica mais seco, quente, seco. Enfim, tem coisas que fogem um pouco da ação local. E essa circulação atmosférica, aquecimento da água do mar, são questões globais, né? A gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são coisas que todos os países têm que tomar cuidado, porque o que acontece lá nos Estados Unidos e na China afeta o que acontece aqui com a gente, né? Inclusive as nossas chuvas e a disponibilidade de água. E a gente começa a falar de um conceito, né? Que é esse conceito de justiça ambiental. Nós podemos ser alvo, né, das consequências de ações de outros países em relação às questões ambientais. Quando um país não assina um documento se comprometendo a reduzir as emissões de gases do efeito estufa, isso não é uma decisão só deles, né? Como é a decisão de tomar ou não vacina, não é uma coisa coletiva, né? Então, é isso, né, Marcelo? A preocupação todos precisamos fazer a nossa parte. Então, planta a árvore, faz a ação com as crianças, mas é importante que todos compreendam que esse sistema todo, né, ele é complexo, ele depende de vários fatores, né? É um sistema que envolve atmosfera, hidrosfera e biosfera, né? E na biosfera estamos nós, seres humanos, né? E que a gente está influenciando essa dinâmica, né? Esse funcionamento todo, né, do sistema climático.
Então é isso, essas secas. Por outro lado, a gente também altera as paisagens, canaliza rios, impermeabiliza solos e causa enchentes, né, absurdas, tira a vegetação e constrói em áreas de preservação permanente, causa deslizamento. Então, enfim, tem várias ações que são, né, os seres mais inteligentes do planeta, que compreendem todos os processos, né, tomam decisões que são bem idiotas, né, para a nossa própria existência aqui no planeta. Mas, enfim, então acho que tem tudo isso, Marcelo. Assim, a ação local ela é fundamental, né? Nós, como educadores, temos que trabalhar o que a gente pode fazer e formar pessoas que no futuro talvez estejam lá canetando, tomando decisões lá nessas reuniões, né, da ONU, enfim, e auxiliando os países a tomarem melhores decisões em relação às questões ambientais, né? Mas localmente é isso que a gente pode fazer. E essas secas também tem uma questão que é o aumento da população, né? Então, essas secas ficarão cada vez... Esses eventos extremos, né, que a gente diz, então, secas, tem essas ressacas, né, nas áreas litorâneas, tempestades, enfim, ficarão cada vez mais frequentes, né? E cada vez mais intensas, né? Essa é a previsão, né? A gente lê lá o relatório do IPCC e vê modelos, né? E tem modelos que são mais conservadores, modelos que são mais catastróficos, né? E os intermediários. A gente tem que ler esses documentos e tentar decidir onde que a gente quer ficar, né? Em qual ponto aí desses modelos a gente vai ficar. Então, plante árvores, né? Ajude a proteger as nascentes, né? Existe toda... Aqui no Brasil, né? A gente está perdendo as nascentes, né? Enfim, então trabalhar também nessa preservação das nascentes e formação de florestas para a gente tentar manter esse ciclo o máximo que a gente conseguir, né? Acho que essa é a ideia. Então não desanime, Marcela. Eu senti um desânimo aí na sua fala, não desanima não. Acho que tem que fazer o que pode, né? Mas o futuro é incerto. Muito bem. Estou aqui vendo o chat que está rolando enquanto eu estou falando um monte de coisa, que a Simone mencionou a questão de uma reportagem que ela viu, que a ONU elegeu o Ano Internacional dos Oceanos em 1998. Olha só. A abertura da Expo 98 em Lisboa já se falava sobre o fato de o oceano ser ainda um mundo... Pois é, o mesmo discurso, só que agora, diferentemente de 1998, a ONU não elegeu só um ano, elegeu uma década, né, de 2021 a 2030. São 2 décadas que a ONU declarou concomitantes, a década do oceano e a década da restauração ecológica. Então, essas 2 décadas são propícias para a gente discutir aí esses temas oceânicos, mas a ideia mesmo é continuar um mundo desconhecido. Infelizmente. Tá. O Adilson é o mestre. Olha, o Adilson, depois eu vou chamar o Adilson para falar aí. A Estela, uma pergunta. O evento que vai ocorrer em Santos é aberto? Sim, Estela. Eu não sei se precisa inscrição, mas ele é presencial, tá? Então, enfim, ele é aberto e gratuito, mas eu não lembro lá. Acho que tem que preencher um formulário, acho, de inscrição. Vê lá no site que tem as informações. Se vocês entrarem na Agência Nacional das Águas, há vários vídeos curtos. Sim, Simone, legal. Tá, já respondi. Eu tô lá atrás, tá? O pessoal já tinha respondido a pergunta da Estrela. Ok. Acho que comentários no chat aqui resolvidos. Mais alguém quer comentar alguma questão? Estamos chegando ao fim do nosso encontro. Então, aproveitem aí mais um último comentário, última questão. Se não, o Márcio está digitando. Bom, enquanto o pessoal vai digitando, então agora, essa semana, né, foi aberto o segundo módulo. Hoje o Moodle estava fora do ar por uma questão lá de
atualização de todos os sistemas da UFABC estavam fora do ar, tá? Então, amanhã ou depois, espero que ele já tenha voltado. E o módulo dessa semana, o Márcio estava falando do evento lá de Santos, que algumas atividades precisam de inscrição, legal. Eu vou estar lá no dia 13, falando sobre ciência cidadã, uma mesa de ciência cidadã. Vou estar lá em Santos. Se estiver por lá, aproveitamos para nos encontrar. Puxa. Então, essa semana abriu um módulo sobre justamente a década, né, do oceano. E aí tem algumas informações ali sobre o que é a década, como que o Brasil se organizou para trabalhar questões relacionadas à década, né? Então, o MCTI formou um comitê para a década do oceano. Foram realizadas oficinas aqui no Brasil em 2019, 2020, para a organização, né, de pessoas que trabalham com o oceano em torno de alguns grupos, então são chamados os grupos de apoio à mobilização da década do oceano. Então, qualquer um de vocês que quiser pode acompanhar, né? Tem as redes sociais desses grupos, são os GANs, Grupos de Apoio à Mobilização da Década do Oceano. Então, tem o GAN da região Sudeste, o GAN da região Nordeste, né? Cada região tem o seu GAN, e foram elaborados relatórios contendo as prioridades para a década do oceano para cada uma das regiões do país. Então, o pessoal lá da Unifesp, que coordena uma área de ciência e está aí atuando nesse evento aí em Santos, teve uma participação ativa, né, na formulação desses planos para a década do oceano, para as diferentes regiões. E, enfim, quem quiser participar depois, a gente compartilha os links tem Instagram, enfim, de cada GAN, tá? Legal, Vanessa, que você gostou. Obrigada, então, pela participação. Espero que nos próximos encontros vocês deixem comentários e dúvidas e questões lá nos fóruns para a gente poder ter mais, até para trazer, né, algumas imagens, enfim, documentos para subsidiar as discussões, né? Mas acho que foi produtivo hoje, de certa forma, né? Acho que a gente falou bastante coisa aqui, coisas um pouco mais amplas, e conforme a gente for passando nos módulos, a gente vai afunilando, né, para alguns assuntos específicos. Então, essa questão do mar ser salgado, né, vai ter lá um princípio que tem a ver um pouco com essa questão mais química do mar, outro princípio que vai ter mais a ver com a parte biológica, né? Então, cada princípio vai trabalhar um tema específico. A ideia aqui é a gente não se aprofundar, né? Não ser um curso de pós-graduação em cada um, mesmo porque eu não sou também especialista em todos esses assuntos, né? Eu sou bióloga, mas enfim, eu e a Ju vamos procurar também trazer para um encontro um professor lá da USP de Ribeirão Preto, que trabalha com ensino por investigação e oceano, né? Então, a gente vai construindo aqui os encontros conforme o curso vai passando, tá? Na semana que vem, o link que vai estar lá no Moodle é para essa plataforma Conferência Web, mas quem vai abrir a sala e conversar com vocês vai ser a Juliana, porque eu estarei num congresso fora do Brasil e o fuso vai ser impossível eu estar nesse horário com vocês, né? Vai ser madrugada lá. Então, a Ju vai abrir a sala, né, e vai coordenar as conversas. Então, por favor, né, deixem lá os tópicos, as dúvidas nos fóruns, que aí eu trabalho com a Ju antes do encontro para, né, a gente subsidiar melhor o bate-papo, tá bom? Gabriel falou do Amir Klink. Então, gente, um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Obrigada aí pela participação de todos. E até a semana que vem e lá no Moodle, né? Na verdade, até amanhã, né? Que eu sei que vocês já vão começar a olhar os materiais lá no Moodle, tá bom? Então, boa noite aí para todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente.
Parece. Tchau, boa noite.